Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esses episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que nós gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é que você continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Olha, o nosso papo nesse começo de ano não poderia ser melhor. A gente vai conversar aqui sobre conhecer lugares novos. E isso é uma experiência maravilhosa que pode marcar a vida de alguém. No entanto, o desconhecido traz consigo desafios, né? E é preciso consciência de que se está num lugar diferente, que existem cuidados a serem tomados, não importando se a sua viagem é de lazer ou se é uma viagem a trabalho. Hoje a gente vai conversar com um apaixonado por fotografia e que, por isso, faz o que muitos de nós desejamos, que é viajar muito. Eu tenho certeza que ele tem boas dicas para garantir uma viagem tranquila em qualquer cenário. E esse nosso convidado é o fotógrafo de moda, Thiago Brito. Oi, Thiago, bem-vindo. Oi, Maísa. Olá a todos os ouvintes do podcast Papo Saúde. É um prazer estar aqui com vocês, para eu compartilhar algumas experiências e será um prazer. Podemos dizer que pode ser uma viagem, né? Essa conversa de hoje. Ah, trocadilho. Tiago, a gente que está acompanhando você nas redes sociais percebe que você viajou muito a trabalho nessas semanas recentes e tal, no último mês, enfim. Como é que foi a sensação de você viajar em meio a uma pandemia? Como é que foi essa experiência? Então, foi interessante porque foi algo novo, algo que eu já tinha um costume de fazer, só que depois da pandemia, a gente, depois de tanta informação, a gente vai e viaja, tem medo de tudo, medo de cruzar com outras pessoas. E então, nesse primeiro momento que eu fui embarcar, foi um momento de percepção. A cada novo protocolo, a cada novo passo, eu já ia alimentar, não, isso mudou, isso não era assim, isso já foi uma forma criativa para um novo protocolo. E foi um momento de percepção, assim, de ver o que mudou e que aquilo realmente funciona, e foi uma boa solução. Você estava relaxado, assim, você tinha se preparado antes, tinha pesquisado mesmo quais seriam esses passos dentro dos protocolos, o que você estava a par, o que você não estava? O momento, assim, que eu estava mais tenso era o embarque. Todo mundo sabe que durante o embarque gera aquela aglomeração. E não tem jeito, né? Impressionante. Não tem jeito. Pois é, mas algumas companhias aéreas, ela fez uma forma nova de embarque. Ela criou um tapete que ela projeta no chão, os assentos, e você fica de longe. Quando você vê que o seu assento é projetado ali, você entra no quadrado e vai embarcando. Ah, que legal! Uma solução incrível. Eu não tinha visto isso, inclusive porque eu não viajei esse ano inteiro de avião, né? Então, eu nem pesquisei, eu acho que eu estava assim meio trauma, não posso viajar, não quero nem saber, tenho uma raiva de quem sabe. Não, isso aí é bem bacana, não é? Pois é, foi bem bacana. E quanto ao avião, eu também sou um fã de aviação, então dentro do avião eu me sinto super seguro. Os aviões são equipados com filtros que renovam o ar a cada 3 minutos, e a ventilação dos aviões é feita de forma vertical, de cima para baixo, então não tem uma circulação horizontal de ar. O ar meio que não circula dentro da aeronave, sabe? Uhum. Isso você já sabia ou foram coisas que você foi pesquisar ali porque você ia viajar de avião numa pandemia? Não, eu já sabia. Esses filtros existem, não é novo, não foi uma solução durante a pandemia. Isso já existia. Então, dentro do avião você estava ok, mais do que ali antes no embarque. Só o que eu fiz foi uma dica também, é você sempre abrir o ventiladorzinho que fica ali em cima, que aí já o ventiladorzinho aberto lá em cima, o ar já fica vindo de cima para baixo e
meio que você não tem tanto contato assim de ar com a pessoa que está do seu lado. Eles têm um controle muito rígido também, né? Eventualmente a gente viu vídeos de pessoas sem querer usar máscara, mas não dá para, como diz o cearense, botar esse tipo de boneco, esse né? boneco, não dá para botar boneco. Botar esse boneco. Desde o aeroporto, tipo, já tem uma pessoa lá falando para você usar máscara, medindo sua temperatura antes de você embarcar. Quando você entra no avião, as comissárias de algumas companhias, não todas, elas entregam álcool em gel extra para você passar. E durante as informações de segurança, elas repetem que você deve usar máscara durante todo o voo. E você só pode tirar máscara em caso de despressurização. Para você colocar a máscara de oxigênio, você deve tirar sua máscara de proteção. Você comeu durante o voo? Porque tem gente que diz assim, nossa, não vou comer, porque se eu for comer, obviamente vou ter que tirar a máscara. Pois é, eu não comi, porque o serviço de bordo foi cancelado, eles só estavam servindo água. Como assim, não serviram aquela barrinha de cereal suculenta, Tiago? Eles guardaram aquela barrinha para quando você sai, eles entregam. Mas durante o voo, o que já era pouco, ficou menos ainda, mas é isso. E eu tomei água assim, tranquilo. Tanto pela ventilação do avião, que é seguro e tudo. Eu tirei a máscara ali por um instante, bebi minha água e coloquei de novo. Teve uma situação engraçada nesses dias da máscara de tricô. Que uma pessoa não pôde usar aquela máscara de tricô, que é esteticamente mais atraente. Ela não tem tanta proteção e eu vi recente uma matéria que uma pessoa foi convidada a trocar máscara porque essa não era totalmente eficaz. Uhum. Então, a comissária de bordo foi lá, alertou ela que essa máscara não era eficiente contra o Covid, né? É porque você vai ficar horas ali dentro de uma aeronave. Por mais que tenha toda essa segurança que você fala, a própria pessoa ela tem que estar com o equipamento adequado, né? Obviamente. Pois obviamente. Então eu captei aqui que você já tinha uma preparação, né? Agora, tem pessoas que vão assim de face shield e tudo, né? Tem gente que queria botar uma roupa de astronauta para poder entrar no avião, verdade. Né? E eu até encontrei algumas pessoas assim. De roupa de astronauta? De roupa de astronauta não, mas eu encontrei algumas pessoas com a capa realmente de luva. Eram idosos, acho que eles tinham que estar fazendo essa viagem, então eles usaram o máximo de proteção. Uhum. Eles estavam com a capa, estavam de luva, máscara e o face shield. Uhum. Certíssimos, né? Claro. Ô, Tiago, e como é que foi não viajar? Porque você, eu falei ainda há pouco na sua apresentação que você ama fotografia e que por conta disso você viaja muito, né? Isso. Então vamos lá, como é que foi não viajar para você durante o período de isolamento mais rígido, enfim? Então, eu amo praia, amo ver o pôr do sol, amo viajar. E esse período foi um período tenso porque me bateu uma ansiedade tão forte e geralmente quando bate assim uma ansiedade, quando bate aquele estresse, eu vou na praia, vejo um pôr do sol e eu acho que esse foi o momento assim mais tenso de querer viajar, eu associo muito músicas a viagens. Então, sei lá, eu tava em casa, colocava uma playlist, aí eu pensava, caramba, meio que viajava escutando aquela música. E foi até uma forma de viajar sem sair de casa. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que como eu associo muito música às viagens, eu colocava ali uma playlist de uma viagem que eu fiz pela Europa, aí meio que eu voltava ali aqueles momentos. Aposto que o nome da sua playlist é Mó Viagem. Olha aí. Pois é, e não viajar foi, lógico, em meio de tanta coisa, a gente bateu realmente aquele medo de sair de casa. Eu passei, nos primeiros 15 dias, quando começou a pandemia, eu passei 15 dias antes de ir pra Serra, que a minha família toda mora na Serra, eu moro só em Fortaleza. E depois desses 15 dias que eu tava sem sintomas, e eu fui pra casa da minha mãe lá. E eu meio que eu tive um privilégio também, porque lá a gente mora em sítio, então eu pude caminhar pelo sítio. Quer dizer, já estava isolado naturalmente, né? Naturalmente, isso é. Eu até brinco com os amigos lá, na minha infância foi toda lá, então meio que eu já vivia ali e sem ter muito contato com outras pessoas, porque a gente mora num sítio e não tem muitos vizinhos assim próximos. Ô, Tiago, você fez alguma viagem internacional durante esse período?
Não, eu fiz uma viagem internacional um pouco antes da pandemia. Eu fui em fevereiro, eu fui para Madrid e para Paris e já estava rolando o coronavírus, mas a gente não sabia muito o que era. Até então estava só pela China, por ali, a gente já ouvia falar. Eu vi algumas pessoas de máscara pelo aeroporto. Engraçado, eu estava falando com minha amiga, olha ali, aquele pessoal tudo de máscara, que exagero, não sei o quê, e hoje em dia é essencial, né? Pois é, esse seu relato agora é bom demais, inclusive para a gente se tocar do seguinte, isso vai fazer 1 ano, né, Thiago? Isso vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. É louco pensar, né, que foi tão rápido. Sim. Assim, ao mesmo tempo que foi ruim, eu achei que foi rápido. A gente já, vendo as notícias recentes, hoje está fazendo 1 ano do primeiro caso de Covid no mundo, e de um ano para cá, esse vírus já tomou o mundo todo. Que louco, né? Você parou para pensar quantas viagens você teria feito se não fosse a pandemia de Covid-19? Ou você não se preocupa com isso? É melhor nem pensar nisso? É melhor nem pensar nisso. Eu não me preocupei. Até porque a vida de fotógrafo é tudo de uma semana para outra. Aparece um trabalho ali, aparece um trabalho aqui. E eu não parei assim para pensar quantas viagens eu perdi nesses meses. Você falou que em fevereiro você estava em Madrid, estava em Paris. Era uma viagem Isso. A trabalho? A princípio não era uma viagem a trabalho, mas eu e uma amiga modelo, a gente faz alguns projetos e vende essas fotos, sabe? A gente faz um projeto e vende para as marcas, daí a gente fotografa. Então, como a gente já estava indo para essa viagem, a gente decidiu vender para algumas marcas que já trabalhavam com a gente para fazer essas fotos lá fora. Então foi uma viagem de lazer e trabalho. A gente concilia as duas coisas. Sempre foi assim? Você conciliando lazer e trabalho? Aliás, antes de responder isso, me diz, qual foi a primeira viagem que você fez assim? Porque normalmente a primeira viagem é algo que marca a gente, né? É verdade. A minha primeira viagem foi a trabalho. Minha primeira viagem assim para fora do Ceará. Eu fui fotografar uma revista pelo Rio São Francisco. Foram 5 dias de carro e foi assim, uma experiência incrível. Eu adoro viver experiências, conhecer pessoas, e foram 5 dias assim, bem intensos. Era cada dia num novo lugar, e a gente já acordava com aquele roteiro. Hoje a gente vai acordar a tal hora, vai conhecer isso, aquilo, e foi bem legal, assim, foi uma experiência linda. E a primeira viagem internacional? Então, a primeira viagem internacional foi a trabalho também. Também? Eu fiz uma press trip de uma empresa aérea. A gente passou de 15 a 20 dias, mais ou menos, viajando pela Europa. Era uma empresa de Cabo Verde, que ela fazia ligação de Fortaleza com a Europa, com escalas em Cabo Verde. Daí a gente passou 5 dias em Cabo Verde, 5 dias em Portugal, 5 dias em Paris. E o legal é que, se eu fosse viajar de conta própria, eu já ia fotografar. Então, eu vou viajando e fotografando, e ainda ganho por isso, né? E o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos, né, de todos. É verdade. E o legal foi a minha primeira viagem internacional. Foi a primeira vez em um hotel 5 estrelas lá em Paris, e a minha primeira vez em uma classe executiva. Primeira e única. E você é muito moço, muito menino, né? Você pensou nisso também? Poxa, eu tenho esse privilégio de estar aqui, enfim. Não, pois é, Ave Maria, sou muito grato por todas essas oportunidades que apareceram. E o legal é que tem uma história legal por trás disso. Antes de ser fotógrafo, eu fazia direito. Eu fiz faculdade de direito até o 6º semestre. E nessa época eu ainda estava matriculado no curso. E essa viagem ia acontecer no fim desse semestre. Aí, na verdade, essa viagem aconteceu no começo do novo semestre, ainda no período de matrículas, que eu fiquei naquela dúvida. Será se eu faço matrícula? Será se eu não faço? E foi um período difícil porque a minha família queria que eu seguisse a carreira de advogado, de direito, e eu nunca gostei. E eu sabia que eu amava aquilo, sabia que eu amava fotografia. E meio que essa oportunidade foi o estopim ali para eu falar, não quero mais fazer direito, quero seguir meu sonho, quero ser fotógrafo. E essa viagem veio bem nesse período de decisão. Essa minha primeira viagem internacional. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, e vou me jogar aí, fazer o que eu gosto.
Como se diz, você decidiu voar. É né? verdade. Uhum. Porque as pessoas às vezes dizem pra gente assim, voa, vai, voa. Você seguiu o seu instinto, a sua vontade. Eu segui meu instinto. Era um sonho que você já tinha isso de ser fotógrafo? Então, desde criança, a minha mãe tinha uma câmera analógica e eu brincava de enquadrar. Era uma câmera sem filme e eu brincava ali, colocava a câmera no olho e brincava de enquadrar as coisas. Aí depois, a minha mãe era diretora do colégio que eu estudava e ela sempre fazia a festinha do ABC e tudo. E teve um dia que ela comprou o filme para essa câmera que era para registrar lá os momentos. Ela mesma ia tirar. E eu brincando, não mãe, deixa eu tirar e eu vou vender essas fotos. Olha, você é criança? Criança, acho que eu tinha 10, 12 anos. Pois é, tinha até, os meus tios até brincam que eu sou o Zé Dimas. Lá na minha cidade tinha um fotógrafo chamado Zé Dimas, que ele fotografava os batizados, as festinhas do ABC, terceiro ano, essas coisas. A minha cidade é uma cidade bem pequena, Aratuba, tem 10 mil habitantes, então esse fotógrafo era conhecido por toda a cidade. E quando eu falei isso, que eu queria tirar as fotos, o meu tipo, e você só quer ser o Zé Dimas e tudo. Zé Dimas, ele está conosco neste plano ainda? Então, nunca mais eu tive notícia do Zé Dimas, mas... Tá aí. Mas não sei, boa ideia, eu vou procurar saber como tá o seu Zé Dimas. Então, quem sabe você mostra as suas fotos pelo mundo aos seus Zé Dimas, né? É verdade. Thiago, você falando assim da sua cidade, uma pequena cidade de 10 mil habitantes, enfim, e você falando de estar no Hotel 5 Estrelas em Paris, o que se percebe assim das diferenças nos lugares onde você esteve? O que você percebeu entre viajar com pandemia e sem pandemia, mas nas pessoas? O que eu percebi nas pessoas antes da pandemia, depois da pandemia, foi esse primeiro contato. O primeiro contato sempre era com um abraço, um aperto de mão. Hoje a gente já chega ali sem saber o que fazer. A gente vai abraçar, mas aí volta, recua e dá ali um legal, um batidinha. E eu acho que o que mais mudou foi esse primeiro contato. E também sempre ter essa preocupação com o outro, né? Pra falar a verdade, eu me preocupo mais com os outros do que eu mesmo, assim. Então, eu acho que esse primeiro contato, esse foi o que mais mudou, assim. Faz falta também, né? Nossa, faz falta. Eu adoro abraçar, adoro ali dar um beijinho de um lado e do outro. Uhum. E até às vezes eu chego pra abraçar, mas eu já vejo a outra pessoa, verdade, não é pra abraçar. Tudo bem, dá um tchauzinho. Mas por enquanto, né? Daqui a pouco vai passar. A gente vai voltar aos abraços, enfim. Você tá falando o tempo inteiro, então, assim, de cuidados, né? Você acha que as pessoas estão mais conscientes também? Você vê o respeito aos protocolos de distanciamento, de higienização, enfim? Sim. Eu percebo nas outras pessoas e, olha só, acho que você já viajou de avião, você sabe que assim que o avião para, estaciona, todo mundo já se levanta de uma vez para querer sair. E eu acho que eu percebi essa mudança na primeira vez que eu viajei, todo mundo ficou sentado esperando sair fileira por fileira. Então... Tem quem diga que assim, se a humanidade não ficar melhor, só isso daí, de cada um descer no seu tempo, respeitando a ordem das fileiras, isso daí o mundo já ganhou muito. Já ganhou muito. E não foi assim um caso isolado. Eu peguei, deixa eu ver, eu peguei uns 7 voos esses dias e todos os voos, todo mundo respeitava ali, esperava. No último voo que eu peguei, que ele atrasou, então tinha algumas pessoas já assim apressadas para não perder os próximos. Aí algumas pessoas se levantaram assim, mas aí outra pessoa lá na frente, gente, vamos respeitar a saída, não sei o quê. Aí as pessoas foram, sentaram e esperaram. Então, do mesmo jeito que as pessoas estão preocupadas, tem pessoas preocupadas em alertar também. Para ninguém esquecer, né, do que deve, do que pode, do que não pode. Como é que tá a sua programação de viagens, assim, para quando a vacina chegar e tal? Você planeja essas viagens, assim, porque obviamente que a gente tá falando de trabalho e às vezes os freelas, né, eles vão pintando, né, e tal. Isso. Mas você faz, por exemplo, metas de ano novo. As viagens estão nas suas metas? Para esse ano eu não tenho nenhum plano assim certo.
eu penso em junho fazer uma viagem para comemorar meu aniversário, mas geralmente as viagens vão pintando e eu vou indo. Trabalho é muito assim, de um mês para outro, de uma semana para outra, aparece trabalhos novos em novos lugares e eu vou. Ano passado eu tinha uma viagem certa para junho, para passar meu aniversário. Sempre no meu aniversário eu gosto de ir para um lugar novo. Em 2019 eu passei meu aniversário em Noronha. Esse ano eu tinha uma viagem eu estava planejando passar na Bahia. Só que com a pandemia eu deixei ela em stand-by. E eu fiz essa viagem em novembro do ano passado, novembro de 2020. Vimos as fotos lindas em Boipebas, a coisa mais linda. Uhum. Inclusive, Boipeba foi o destino mais tranquilo durante a pandemia que eu fui. Por quê? Porque Boipeba é uma ilha um pouco mais afastada, é uma ilha mais tranquila, não tem tantos restaurantes, não tem tantos bares quanto a ilha de Morro de São Paulo, que fica ao lado, por exemplo. E lá foi onde eu notei pousadas e restaurantes com um protocolo mais rígido e onde as pessoas respeitavam mais. Antes de ir para Boipeba, eu passei por Morro de São Paulo. Aí tava aquela lotação, tava mais badalo, tava tendo festa. E já em Boipeba, quando eu cheguei, eu já notei a diferença do senhor que tava no bar. Antes da gente ir, porque Boipeba é uma ilha, você tem que, se você chega por morro, você tem que pegar um 4x4 que vai te deixar na ponta de morro para você pegar um barco e entrar em Boipeba. Daí, o primeiro que eu notei foi o senhorzinho que tava no barco, pedindo para todo mundo usar máscara. Quando a gente desceu lá em Boipeba, o check-in na pousada que eu fiquei foi todo feito de forma virtual. O café da manhã era servido na varanda e para eu avisar a equipe que eu já tinha acordado que eu queria tomar um café, era só abrir a janela. Daí eles pediram para eu não... Pois é, eu achei muito legal. E ela pediu para, enquanto elas estavam montando a mesinha do café, que eu ficasse dentro do quarto. Então, eu passei 4 dias em Boipeba e não tive contato com ninguém do staff dessa pousada. Nos restaurantes também, eles respeitavam, tinha uma quantidade máxima de pessoas por mesa, que eram 4 pessoas, e as mesas eram bem afastadas mesmo. E eu achei seguro também, porque lá é uma ilha grande, então tinha dias que eu achava que só tinha eu lá. Eu viajei só, e às vezes eu ia pra praia e não via ninguém, era só eu e o mar. A sua ilha deserta. A minha ilha deserta. Eu caí do barco e tô aqui. É legal isso que você está dizendo, porque dá uma noção assim do que é essa segurança para as pessoas que estão planejando viajar, mas também temem não ter. Então elas já têm mais ou menos um parâmetro, né? Mas você acabou não dizendo qual é a sua ideia de viagem para junho nesse seu aniversário de 2021. Então, o Rock in Rio de Lisboa está marcado para o dia 29 de junho. Vai cair bem no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário vai ter um show lá. Olha! Daí eu coloquei aqui na cabeça, será se daqui para lá já tem vacina? Será se vai realmente se concretizar? Porque para Portugal eu só fui a trabalho e acabou que eu não visitei alguns lugares que eu tinha vontade de ir. Então, uma situação engraçada é que quando eu tava lá em Lisboa, eu só tinha a noite livre. Daí teve um dia que essa viagem foi pela Páscoa, assim, mais ou menos. Aí teve um dia que eu decidi sair de casa já assim, eu cheguei, aí tomei banho, eu jantei e decidi sair pela rua pra conhecer. Daí não tinha nada aberto. Aí fui andando, eu vi um sino bater. Aí eu fui atrás desse sino, quando vieram à igreja, tava tendo uma missa de renovação dos votos batismais. Aí me entregaram logo uma vela, assisti a missa, me benzeram, foi como se um novo batizado. Você de penetra na missa de batismo. Na missa de batismo. Foi assim, foi o único rolê que eu fiz assim, sem ser a trabalho. Foi essa missa que eu assisti lá em Portugal. Mas aí eu imagino que foi muito bacana, porque minimamente você ficou próximo das pessoas e viveu aquela coisa muito natural, sem ser aquele programa de turista, né? Sem ser aquele programa de turista. E é isso que eu gosto. Eu adoro ficar em Airbnb, em um bairro mais residencial, um bairro local. Ir no mercadinho ali que o vizinho do lado vai também. Eu adoro ter essas experiências assim. Se misturar, né, com as pessoas do lugar, com os costumes, né? Isso. Eu gosto muito de ficar em Airbnb também, e assim, em bairros mais residenciais. E é isso. Então, um plano que eu tenho para esse ano é voltar em Portugal e aproveitar mais, assim.
tomara que dê muito certo. Agora, eu queria perguntar para ti o seguinte. Diante das condições que a gente tem atualmente, com os cuidados, né, com protocolos sanitários que continuam, que persistem, que vão persistir por algum tempo ainda, o que é que não pode faltar na mala de viagem de quem está ouvindo a gente? Então, álcool em gel sempre tem que ter ali, fácil, no seu bolso aqui sempre, que é para quando você precisar, tirou do bolso, passou. Porque se tiver dentro da bolsa ali, até você abrir a bolsa e procurar, você já espalhou o vírus ali por todo canto. Então, ter álcool em gel em fácil acesso. Outra coisa que eu notei também em viagem é que máscaras de tecido reutilizáveis pode ser que não seja tão eficaz porque na viagem você não vai ter tempo ali de estar lavando sempre. Então, ter um packzinho de máscaras descartáveis na sua bolsa também é ótimo. Porque passou o tempo ali, você vai lá, troca, descarta aquela no lixo. Foi o que eu notei também. Na primeira vez que eu viajei, eu levei minhas máscaras de tecido, só que tal hora eu pensei, gente, como é que eu vou lavar essa máscara? Com sabonete líquido? Será se é eficaz também? Então, eu pensei, não, nas próximas eu já vou comprar ali um packzinho de máscaras descartáveis que eu consigo usar de forma mais certa. E também, acho que máscara e álcool em gel fácil são os nossos melhores amigos em pandemia. A gente já tinha mesmo que reduzir o tamanho da bagagem, né, com as cobranças e tal, né, por mala e tal, a gente se acostumou a reduzir a bagagem, que é uma coisa bacana, né? Uhum. E também, eu fui pro Rio fotografar 2 semanas atrás, e o lugar que eu fiquei tinha liberado a lavanderia, pra gente estar sempre lavando a roupa. Tipo, chegou, já lavou. Então, alguns hotéis, eles estão liberando a lavanda. O que antes era pago, hoje é gratuito, sabe? Achei interessante também. É mais uma mudança, né? Uma adaptação, dos estabelecimentos para deixar os visitantes, os hóspedes mais à vontade, né? Verdade. Bom, se a gente já sabe o que não pode faltar na mala, o que não pode faltar na cabeça de quem vai seguir para uma viagem agora? Então, a princípio, seguir todas as regras, todos os protocolos, desde o aeroporto até o hotel. Durante o planejamento, buscar destinos que sejam tranquilos e seguros para viajar em pandemia, não tenha tanta aglomeração, e sempre ficar atento ali. Usar máscara, manter o distanciamento e aproveitar a viagem. Curtir, né? Aproveitar a vida, agradecer pela vida, né? É isso. Viajar é uma das coisas mais bacanas do mundo. Eu acho que em todo episódio eu dou um jeito aqui, Thiago, de dizer que logo que seja possível eu vou retomar um planejamento que eu tinha feito para 2020, que era todo mês fazer uma viagenzinha curta dentro do Ceará mesmo. Dentro do Ceará. Não deu. Eu só fui para 2 lugares e aí veio a pandemia, mas assim que for possível eu vou retomar. E aí aquela viagem de carro mesmo, né? Inclusive, acho que essa pode entrar nessa última pergunta. Viajar pelo nosso estado é uma solução ótima, porque a gente ajuda o turismo local que tanto sofreu com essa pandemia. A gente deixa dinheiro no nosso estado, e o nosso estado é muito rico em belezas. Tem serra, tem praia, tem sertão, e é cada lugar único, assim. Você vive zanzando nas praias, né, inclusive, né? Eu não queria nem dizer para quem está acompanhando a gente, mas ele tá numa das praias lindas do Ceará, na Taíba, né? É verdade, estou aqui, fotografei aqui ontem e hoje, e estou por aqui, volto para Fortaleza amanhã só. Boa. Thiago Brito, você é muito moço, você tem, assim, um mundão pela frente, literalmente, né? Tomara que surjam muitas viagens, muitas oportunidades, e a gente só agradece de você ter feito essa pausa aqui com a gente, ter carimbado aí no seu passaporte o Papo Saúde.
Muito obrigado. Inclusive, é um agradecimento que eu sempre faço, assim, quando eu gosto muito de agradecer durante o pôr do sol. E eu sempre peço novas experiências, saúde, criatividade, e tá dando certo. Que bom. Valeu, muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer, Maísa, e um prazer também. Muito obrigado, Unimed. E assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima e boa viagem!